Bom, vindo aqui, então, para o próximo incidente, que é o de resolução de demandas repetitivas, que tem a previsão lá no artigo 976 e seguintes do Código de Processo Civil. Ele está no 976 e vai até o artigo 987. Uma primeira questão é que resolução de demandas repetitivas é a nomenclatura do Código de Processo Civil. Isso veio em substituição a uma nomenclatura que a gente usava no Código de Defesa do Consumidor para as questões coletivas. Lá no artigo 81, parágrafo único, vai nos dizer o que são direitos difusos, o que são direitos coletivos estrito sensu e o que são direitos individuais homogêneos. Então, demandas repetitivas quer dizer igual a direitos individuais homogêneos. Vocês tenham essa ideia quando a gente enfrenta as questões coletivas. Esse incidente aqui, muito se diz que ele faz parte do microsistema que nós temos no nosso ordenamento para resolver problemas coletivos. Nós temos uma série de ações coletivas, que permitem enfrentar uma questão de maneira coletiva, e nós temos alguns institutos que permitem também enfrentar algumas questões coletivas, não em uma ação coletiva. E aí, esse incidente é um desses casos, ou seja, eu tenho uma série de demandas que são iguais, essa questão dos planos de saúde, se a lista dos serviços é taxativa ou não, por exemplo, e isso eu posso enfrentar por meio de um incidente para fixar uma determinada tese, ou seja, então é um instrumento que eu percebo a existência de um problema que pode afetar muitas pessoas, e a partir daí eu tento dar um tratamento uniforme para ele. E aí o que vai dizer para a gente esse slide aqui? Que é questão de política judiciária, a forma como eu vou tratar os direitos individuais homogêneos. Se de uma maneira atomizada, o que quer dizer isso? De uma maneira individual para cada um dos casos concretos, se eu posso tratar isso em forma de litisconsórcio, mais de um autor no polo passivo, ou através de técnicas de coletivização, como é a resolução de demandas repetitivas. Tá? Esse era um instituto que não existia no Código de 73 e que veio a ser adotado pelo nosso legislador no Código de 2015. O microsistema do processo coletivo nada mais do que viabiliza uma técnica procedimental. Logo, as ações coletivas não são o único instrumento para resolver os problemas coletivos. Esse instituto aqui da resolução de demandas repetitivas, para aquelas hipóteses de direitos individuais homogêneos, eu consigo tentar resolver a questão. E aí, esse último parágrafo achei interessante trazer para vocês, por quê? Porque ao lado dessa técnica de coletivização prevista no microsistema, há no atual ordenamento alguns outros instrumentos que permitem que se enfrente coletivamente, de maneira total ou parcial, um interesse. Exemplo, julgamento dos recursos repetitivos por amostragem, conforme a gente já estudou há pouco. É possível que eu faça um julgamento de uma série de recursos extraordinários ou de uma série de recursos especiais de forma repetitiva, ou seja, por amostragem, eu seleciono um determinado caso, levo esse caso para o Tribunal Superior, ele fixa a tese e eu aplico a tese para todos os outros que eu deixei sobrestados, tá? A engrenagem desse procedimental é bem simples, ou seja, uma multiplicidade de recursos versando sobre os mesmos temas, alguns são eleitos como representativos da controvérsia, represando os demais. Nesse cenário, o Tribunal Superior se manifesta a respeito do aspecto repetitivo dos recursos, apenas no bojo do processo elevado ao posto de paradigma. Essa decisão deve ser aplicada aos demais recursos.
Então, incidente de resolução de demandas repetitivas, julgamento de repetitivos por amostragem, são técnicas além do microsistema de processo coletivo que são postas à nossa disposição para resolver os problemas coletivos que tenhamos aqui no país. E aí o artigo 976, ele vai nos dizer quais são os requisitos para ser admitido esse IRDR, que a gente chama, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Primeiro, efetiva repetição de processos que contraiam controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Então, eu tenho que ter uma série de processos em que se discuta uma questão de direito. E aí o exemplo clássico, que é esse que eu falei para vocês. Se aqueles planos de saúde, se a lista dos serviços é taxativa ou não, isso é uma questão unicamente de direito. Eu não necessito analisar fatos, basta eu fixar a tese. Olha, isso é uma questão exemplificativa ou não, uma questão unicamente de direito. Além dessa efetiva repetição de processos com essa mesma questão de direito, também tem o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Esses dois requisitos eu tenho que conjugar. Então, eu tenho que demonstrar que existe um risco à igualdade e à segurança jurídica se o incidente não for admitido. Exemplo, se determinado juiz julga alguns desses processos de um determinado sentido, e outro juiz julga essa mesma questão repetitiva de um outro. Eu posso chegar para o tribunal com esse incidente e dizer, olha, essa é uma questão unicamente de direito, existem uma série de julgados, e essas decisões dos juízes estão colocando em risco a isonomia e a segurança jurídica. Além desses dois requisitos positivos, ainda tem um requisito negativo, qual seja, não existia ainda a afetação de recurso por tribunal superior. Então, quando existe a proposição de um incidente, aquele relator que foi designado para fazer a admissibilidade ou não desse incidente, ele deve analisar esses dois requisitos positivos e também o negativo, saber se aquela questão está sendo debatida num tribunal superior. Se ela estiver sendo debatida, não tem necessidade de se fixar o incidente. Tá? Tem uma discussão se existe ou não a necessidade de uma causa pendente no tribunal, ou seja, se deveria existir uma causa no tribunal ou se essa discussão em uma série de processos bastava que ela estivesse ocorrendo só no primeiro grau. A apresentação do incidente, nesse caso, ela deve ser feita ao presidente do tribunal, que procede à sua distribuição. Cabendo ao órgão colegiado proceder ao exame de admissibilidade dessa figura. Caso estejam presentes os requisitos, o relator vai fazer o quê? Determinar a suspensão de todos os processos em que essa questão de direito repetitiva esteja pendente de julgamento, no âmbito do Estado, em sendo um tribunal de justiça, ou no âmbito da região daquele tribunal, em sendo um TRF. Ou seja, distribuído, vai ao relator, se ele entender que existem os requisitos, ele admite o incidente e aí ele determina a suspensão de todos os processos que estão em andamento. Claro que podem os interessados requerer o prosseguimento do processo suspenso de maneira indevida, ou seja, quando não era a hipótese de aplicação daquela questão de direito no caso concreto da parte e foi suspenso. Tem também uma discussão se não seria necessário participação dos interessados, ou seja, das partes no julgamento desse incidente. Por quê? Porque esse incidente ele pode ser instaurado de ofício por qualquer pedido de juiz, ele pode ser instaurado por pedido do Ministério Público. Então, nas hipóteses em que o juiz solicita a instauração e o tribunal acolhe, é necessária a participação dos interessados.
até para que eles estejam vinculados a esse julgamento e que eles também possam demonstrar todos os argumentos que eles têm em favor de uma determinada tese no âmbito daquele incidente. O prazo máximo de julgamento está previsto lá no 980, 1 ano. Então, os processos ficam suspensos por 1 ano para que o tribunal possa resolver esse IRDR. Esse incidente ele é instaurado para quê? Para que, a partir dele, se extraia uma tese jurídica sobre aquela questão repetitiva que vai ser aplicada a todos os processos em andamento, inclusive nos juizados especiais que envolvam a mesma questão e os casos futuros, salvo uma revisão pelo próprio tribunal. Cito aqui a forma como ele tramita. E o artigo 927, inciso 3º, ele vai nos dizer uma coisa importante, que é as decisões que são tomadas no âmbito do IRDR, elas têm força de precedente. Contudo, alguns doutrinadores não vão concordar com isso e sustentam que se deve trabalhar com a lógica da coisa julgada sobre a solução de questão de direito, e não com racionalidade de precedentes. Mas eu quero que vocês fixem a ideia que, para o CPC 2015, o 927, inciso 3º, vai nos dizer que essas decisões elas têm força de precedente. Alguns doutrinadores vão dizer que não, que elas trabalham com a lógica da coisa julgada, mas fiquem com a ideia do precedente. Há algumas críticas de natureza ideológica e procedimental com relação ao incidente, que eu não vou tocar. E aí, para fim de vocês saberem depois, eu comento aqui algumas decisões que são contrárias aos IRDRs, porque os IRDRs, nessas hipóteses, os incidentes foram instaurados, segundo eu penso, de maneira indevida, tá? Tem a ver essas decisões que eu citei para vocês aqui com aquelas questões envolvendo... deixa eu me lembrar qual é o acidente aquele, o desastre. Eu acho que é o de Brumadinho, tá? Foram instaurados IRDRs no âmbito dos tribunais de justiça, porque foram afetados os estados de Minas e Espírito Santo, e lá foram instaurados esses IRDRs, e aí se questiona porque eles foram instaurados e o que ocorreu nos IRDRs favoreceu aqueles que foram demandados, ou seja, os demandados usaram o IRDR para afirmar uma questão repetitiva para ser aplicada nos demais processos, e isso foi bastante questionado. Cito também um IRDR no âmbito do nosso tribunal, que tem a ver com uma questão de penhora de percentual de salário de devedor, que é funcionário público. Esse incidente foi admitido, mas até o último dia que eu olhei, ele ainda não foi enfrentado o mérito. Então, vamos parar por aqui. Também já vimos o IRDR.